Amados, muito bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 26 de maio do ano da graça de 2026 e, bom, como habitualmente, vamos ao texto que o Senhor trouxe até nós no passado domingo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Estamos ainda com o tema de família e vimos visitar uma família muito especial, muito particular, a família de Timóteo. E vamos fazê-lo também nesta intervenção daquele que é o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. E antes mesmo de considerar alguns aspectos da família, considerar um aspecto que eu creio que é muito importante relembrá-lo, que tem a ver com o apóstolo Paulo, também no seu papel de pai espiritual de Timóteo, mas na sua identidade enquanto cristão, enquanto servo, enquanto instrumento de Deus que foi usado de uma forma tão extraordinária para nós também, mas para a história do Evangelho, para a história da redenção. O apóstolo Paulo começa esta carta como o faz noutras, se apresentando, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E eu gostaria que nós olhássemos para esta apresentação de Paulo, porque ela precisa de falar connosco, ela precisa de nos fazer pensar como é que nós nos apresentamos, quais são as nossas credenciais, o que é que nos identifica. O apóstolo Paulo identifica-se de uma forma total e absoluta na sua vida com a sua identidade em Cristo. E ele aqui não só se identifica como um apóstolo, aquele que recebeu um chamado da parte do Senhor Jesus Cristo, bem lembramos lá na sua descrição a caminho de Damasco, a forma como o Senhor Jesus interviu na vida dele, mas ele acrescenta aqui dois aspectos muito importantes. O primeiro é que é da vontade de Deus, e é óbvio para nós, espero que seja, que sermos discípulos de Jesus, sermos filhos amados do Pai, é primeiro de tudo uma expressão da vontade de Deus para a nossa vida. Não é uma casualidade, não é um acidente de percurso, é, primeiro que tudo, vontade de Deus. O que fala muito sobre aquilo que Deus é para nós e aquilo que Ele precisa de ser para nós. Depois, um outro aspecto que ele aqui identifica, que é o facto de que a sua vida está em conformidade com as promessas de vida que ele encontra no Senhor Jesus Cristo. E aqui também precisamos de pensar seriamente se de facto a nossa vida está em conformidade com as promessas do Senhor Jesus. Algumas dessas promessas, a expressão de algumas dessas promessas refletem-se naquilo que o apóstolo Paulo vai falar mais à frente para Timóteo. Por exemplo, no versículo 7, quando ele exorta Timóteo a lembrar-se que esta vida em Cristo não é uma vida de temor, de medo. Em algumas traduções usa a mesma palavra de covardia, mas é uma vida de poder, de amor, de moderação, de bom senso. É isso que caracteriza a vida em Cristo e o cumprimento da vontade e das promessas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Um outro aspecto e com o qual eu queria terminar a nossa reflexão desta manhã está no versículo 12, porque é da maior importância. É que no meio de qualquer circunstância, precisamos de nunca esquecer em quem queremos. Quem é a nossa identidade? E se a nossa identidade é Cristo, então nós precisamos de ter bem presente no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, que o Senhor Jesus irá cumprir a sua promessa de nos cuidar, de nos guardar até ao dia em que seremos recebidos na glória por Ele, ou que Ele regresse e que nos venha resgatar, buscar para a eternidade. Esta tem que ser uma certeza inabalável. Para Paulo era. E por isso, quando ele se apresenta neste primeiro versículo, ele está a incorporar tudo isto. Saber que o Senhor Jesus o chamou para uma tarefa desafiante, mesmo no meio às circunstâncias difíceis, e que por causa das circunstâncias difíceis, ele, como ele também exortou o apóstolo Timóteo, não se envergonha, pelo contrário, ele reafirma em quem crê
Perdão, e a certeza que aquele em quem crê, Jesus Cristo, irá sustentar, cuidar e dirigir todas as coisas para que cheguemos a bom porto. E o bom porto é um lugar eterno na presença do Senhor Jesus Cristo, que desde já experimentamos ainda nesta circunstância, apesar das dificuldades, mas que nenhuma delas irá pôr em causa a certeza que temos de que o nosso bom depósito será guardado até aquele dia, o dia do reencontro, do encontro com Cristo. Que estas expressões de identidade do apóstolo Paulo nos possam fazer pensar e considerar seriamente quem nós somos, como é que nós nos apresentamos, o que é que nos identifica. Para Paulo é um desafio perceber a certeza da sua fé, apesar das circunstâncias difíceis. Um dia muito abençoado para todos. Cuidaremos-nos em oração uns dos outros, sabendo que aquele em quem queremos nos irá guardar e cuidar até aquele dia. Um forte abraço. Até logo, até amanhã. Até quando o Senhor assim o permitir.